O texto bíblico base para a mensagem dessa manhã se encontra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 16. Diz assim: No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém. Nesse texto, nós estamos vendo 2 discípulos que estão no domingo, o domingo da ressurreição, por isso que diz aqui naquele mesmo dia. Tem tudo a ver com o que aconteceu no momento antes. Está escrito também no capítulo 24, que as mulheres no primeiro dia da semana, de manhã cedo, foram até o sepulcro para fazer homenagens a Cristo Jesus. Então, naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Nessa caminhada deles, nós podemos aprender muitas coisas. Primeiro, nós podemos aprender que há um lugar de onde a gente tem que sair. Um lugar que traz dor. Vou explicar. Eles estão saindo de Jerusalém. O que eles tinham experimentado ali há poucos dias, na sexta-feira? A morte de Cristo Jesus. E aquilo trouxe muita dor para eles, trouxe decepção, desilusão. Eles entendiam que o reino de Deus estava chegando através de Cristo Jesus. E realmente estava, mas não da forma inicial que eles estavam pensando. E o Senhor Jesus foi ressuscitado. E tudo isso confirma, porque o reino de Deus chegou para cada um de nós, dentro do nosso coração. Glória a Deus. Mas qual é o significado de Jerusalém para eles naquele momento? Um lugar de dor, um lugar de perda, de derrota, de desilusão, como a gente comentou no início. E Deus também quer que a gente observe a nossa vida, o que está nos trazendo dor. Se as decepções que tivemos na caminhada continuam doendo, as desilusões ainda estão gritando, nos machucando. Essas feridas precisam se fechar, elas precisam cicatrizar. Feridas também causadas, por exemplo, pela rejeição, palavras que ofenderam, que humilharam, precisam parar de sangrar, parar de doer. Você, meu irmão e minha irmã, precisa ser curado. É isso que Deus te oferece. Que você saia deste lugar de dor e vá para um lugar muito melhor. Os discípulos saindo de Jerusalém estavam indo para Emaús. E o que significa Emaús? A gente viu que é um povoado, mas o significado deste nome do povoado é fonte de águas quentes ou então manancial. Olha que lindo, quando eu li isso, Deus falou no meu coração que os discípulos também precisavam de um refrigério para sua alma e que Deus é este manancial. É isso, há um lugar para sair, mas há um lugar para chegar. O lugar é a presença do próprio Deus. E ali você vai receber refrigério para sua alma. É a presença de Deus. Então, é necessário que a gente se mova. Amém? Que você vá para a direção de Deus. Nesse texto a gente encontra também, eles estavam com os olhos impedidos de reconhecer o Senhor Jesus. No texto, ele quer nos dizer que há um olhar que a gente precisa valorizar. Que olhar é esse? Que existe o agir de Deus sobre sua vida. Que o Senhor está te oferecendo cura. O Senhor está te oferecendo refrigério para a alma. Deus está vindo na sua direção, como Jesus foi na direção desses discípulos. Deus quer cuidar de você. Você está conseguindo ver? Perceba isso. Valorize. Veja essa situação. Valorize este olhar que Deus está te dando. E o texto confirma
que há também um movimento a se fazer, uma atitude diante dessa possibilidade de ser tratado, de ser curado, de ser renovado em Deus. Vá para Emaús, vá para a presença de Deus, siga em direção à sua cura. Há um lugar de refrigério para a sua alma, para a minha alma, é a presença de Deus. Deus nos convida a irmos para lá. Vamos agora? Oremos. Santo Deus, Deus poderoso, obrigada, Pai, obrigada pela Tua palavra orientadora, tão esclarecedora, que mostra que a solução para nossas vidas, Pai, que essa dor que a gente sente não precisa doer mais, essas feridas que foram abertas não precisam sangrar mais, elas podem ser cicatrizadas pelo Senhor. Ó Deus Santo, colocamos diante do Senhor cada situação, cada vida, cada coração, cada experiência que foi vivida, Pai, e que tem doído até agora. Colocamos nas Tuas mãos, confiando nos Teus cuidados, Pai. E queremos pedir mesmo, venha com a Tua presença santa, toque cada coração, a Tua presença que ela seja como um bálsamo, um remédio, que traga cura, que traga refrigério para a nossa alma. Te pedimos esta bênção, Pai. Nos permita permanecer firmes, orando, buscando a Tua presença, até cada uma dessas situações cicatrizarem, deixarem de doer. Guia cada pessoa, Pai, nessa busca, nessa realização, naquilo que depende dela, a entregar cada situação, entregar o coração a Ti, Pai. Abençoe cada pessoa. Nós cremos, o Senhor tem poder, o Senhor vai transformar a nossa história. Lembraremos das situações, mas com outro olhar, superando cada uma. Não vai mais doer, porque o Senhor está já tratando com a gente em cada assunto. Em nome de Jesus.